Gênero textual: biografia e autobiografia. Biografia: narrativa em terceira pessoa sobre a vida de alguém. Autobiografia: narrativa em primeira pessoa sobre a própria vida. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Semana começando, assunto novo, né? Ontem finalizamos as provas aí pelo Positivo On e hoje já vamos entrar no segundo capítulo da apostila 3, né? No capítulo 8. O segundo capítulo referente a essa apostila é o capítulo 8. E eu estarei com vocês hoje a partir da página 27. Nós vamos falar sobre o gênero textual, biografia e autobiografia, ok? Bem, em primeiro lugar, vamos saber aí a origem da palavra biografia. E para sabermos a origem da palavra biografia, eu fiz uma divisão aí, tá? Eu coloquei aí bio, né? Separei a palavra biografia. Coloquei aqui bio mais a palavra grafia. Bio se relaciona à vida, né? Bio quer dizer vida e grafia quer dizer escrita. Então, o que é uma biografia? Biografia nada mais é do que a escrita da vida, né? Facinho, só separar as duas palavras, né? E aí você analisando, você colocando o significado de uma e depois colocando o significado da outra, juntou as duas, formou aí o estudo, né? Ou a escrita da vida, né? Isto é o significado da palavra biografia. Então, biografia significa escrever sobre a vida de alguém, né? Então, vamos ver aí quais são as características de um texto biográfico, né? Desse gênero textual aí, mais um que vamos estudar na parte de redação. Olha só, uma biografia, o que é uma biografia? A biografia é quando o autor narra cronologicamente a vida de alguém. Vamos traduzir isso? Vamos entender melhor o que é isso? Se o autor narra, narrar significa contar, né? Contar alguma coisa, no caso, a biografia sobre alguém, num tempo cronológico. O que é o tempo cronológico, né? O que quer dizer cronologicamente? É um tempo marcado pelo relógio, né? Quando você escreve uma biografia, quando você vai falar da vida de alguém, você geralmente começa do início, nascimento, adolescência, juventude, a fase adulta, até a morte, né? Então, é um tempo cronológico, ou seja, um tempo marcado pelo relógio, né? Então, toda vez que vocês ouvirem falar em tempo cronológico, em tempo cronológico, sob a perspectiva de qualquer texto, a gente está querendo falar que marca o tempo aí do relógio, né? Nasceu, teve a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta e depois morreu, né? Então, a biografia nada mais é do que você contar aí a trajetória de vida de alguém, né? De uma pessoa. É um texto narrativo, né? Como eu já falei. Narração é você contar uma história, você vai falar na biografia sobre a vida de alguém, vai contar alguma coisa sobre a vida de alguém, e é narrado em terceira pessoa. Narrado em terceira pessoa porque como você não participa, né? O autor vai falar de terceiros, né? Então, em terceira pessoa, vai relatar aí, vai narrar a vida de alguém. A utilização dos verbos no gênero textual biografia são verbos no passado, tá? Lógico, se você vai contar alguma vida de alguém partindo do relógio inicial, né, num tempo cronológico, a partir do nascimento da pessoa, o verbo tem que estar no passado, tá? Então, uma característica também deste gênero textual são os verbos no passado. E por fim, como eu já venho falando, né, desde o começo da aula aqui, é um texto narrativo, onde você conta a história de alguém. Isso é uma biografia.
Prosseguindo aí com o gênero textual biografia, temos também a autobiografia, né? Vamos ver aí quais são as características da autobiografia, o que é uma autobiografia. Quando eu fiz a explicação da biografia, eu separei as palavras biografia, escrita da vida, tá? Agora aqui acrescentou mais uma palavrinha, que é aqui o prefixo auto, né? O que quer dizer auto? De si mesmo, falar sobre si mesmo, né? Então, se eu separar a palavrinha auto, bio e grafia, eu terei auto de mim mesmo, bio, vida e escrita, que é a grafia. Então, escrita da minha vida, escrita da própria vida, né? Então, isso gera, se eu juntar as três palavrinhas, me formam aí autobiografia, que nada mais é narrar a história, o acontecimento de quem está contando a história, de nós mesmos, né? Então vamos supor, se eu quero escrever uma autobiografia, eu vou falar sobre mim mesma, tá? Então, ó, o próprio autor narra os acontecimentos da sua vida, né? Da vida de quem? Do próprio autor. Se é o autor que está narrando, que está contando alguma coisa sobre a sua vida, automaticamente, óbvio, né, que a narrativa seja em primeira pessoa, a utilização dos pronomes meu, minha, eu, né, em primeira pessoa. Isso ocorre na autobiografia, já que você está contando a sua própria história, tá certo? Também tem verbos no passado, porque se você vai contar alguma coisa que aconteceu, o verbo tem que estar no passado. E a mesma história, tá? A mesma história da biografia. Apesar de ela ser auto, né? Ser própria da gente, né? Própria de quem está escrevendo, né? De quem está contando, de quem está narrando, você vai falar sobre coisas do passado. E mesmo assim, ainda num tempo cronológico, né? Com verbos no passado. Por quê? Porque você vai relatar o seu nascimento, depois a sua infância, juventude e assim por diante, até a morte, né? Então, no caso aqui da autobiografia, ninguém vai escrever sobre a própria morte, porque você está morto, né? Não adianta escrever sobre a própria morte. Então, a autobiografia chega até o presente momento e num possível futuro, vai. Mas os verbos são colocados no passado, já que retrata aí o que se passou da sua vida. Também é um texto narrativo, óbvio, né? Se você vai contar história da sua vida, você vai narrar história, porque narrar nada mais é do que contar uma história, ok? Então, eu falei aí sobre alguns aspectos da biografia e outros aspectos da autobiografia, né? Muito parecidos, com algumas relevâncias, né? Na pessoa, né? A biografia, o texto é em terceira pessoa. A autobiografia, o texto é em primeira pessoa, né? Uma outra diferença é que, apesar dos dois gêneros contar histórias, a biografia conta uma história de uma terceira pessoa, que não seja você, tá? E a autobiografia conta a história, a sua própria história, né? Os pontos em comuns entre a biografia e a autobiografia são os verbos, que os dois permanecem no passado, e o tipo de texto, que é um texto narrativo, né? O contar histórias, ok? Olha lá, voltando um pouquinho, a biografia ela é contada na terceira pessoa, né? Num tempo cronológico, ou seja, um tempo marcado pelo relógio, né? Que conta a vida de alguém, com verbos no passado e texto narrativo. Então, recapitulando, já a autobiografia, diferente um pouquinho, né, da biografia, o próprio autor narra a sua história de vida, né, a vida do autor, né, isso acontece em primeira pessoa, já que o autor participa aí da narração, certo? E o ponto comum com a biografia, verbos no passado e texto narrativo, ok? A biografia é isso, e a autobiografia para vocês aí, nós vamos começando esse
essa semana com o gênero textual aí, biografia, autobiografia. Tá certo, gente? Beijo da Pro, até a próxima.